Muito bem, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com todos vocês neste momento tão importante, onde nós voltamos para mais uma vez comunicarmos com vocês, amados ouvintes, você que me acompanha aqui no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Vomar Maculan, pastor da Igreja Evangélica Casa de Oração, sede administrativa aqui em Criciúma, estado de Santa Catarina, Brasil, né? Prazer muito grande voltar com todos vocês, a comunicarmos com os amados internautas que nos acompanham, acompanhando e apreciando aí as mensagens do Senhor. Você pode me acompanhar também via internet todos os dias das 8 horas da manhã às 0 hora. Você me acompanha na Voz Cristã, isto mesmo, na Rádio Voz Cristã. Você pode me acompanhar aí no seu aplicativo, no Google, no Chrome, enfim, na internet, onde você acessar aí a sua página, você acessa assim, ó, zeno.fm/Voz Cristã. Aí você acompanha diariamente os estudos da Palavra de Deus, que nós elaboramos para a edificação do povo cristão. E é um prazer muito grande para nós estarmos aí levando o conhecimento da Palavra de Deus a todos vocês. Queridos e amados, eu quero, nesta hora tão singular, tão importante, eu quero comunicar com vocês uma palavra sobre o Salmo 133, que fala sobre a união do povo de Deus, sobre a união dos irmãos, certo? Então eu quero ler o Salmo 133 para nós juntos extrairmos daqui palavras que venham edificar a nossa vida, tá certo? Salmo 133 diz assim, ó: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha aí, a união, queridos e amados irmãos, ela é comparada, isto mesmo, com a unção do sacerdote, o sumo sacerdote Arão, né? Então, aqui se fala exatamente que é muito suave, né, a união do povo de Deus, né, dizendo-nos aqui que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão. É comparada com o orvalho, queridos e amados irmãos, que cai sobre a terra, que rega a terra e que a faz frutificar. A Bíblia Sagrada diz que onde tem a união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tá certo? Então, por isso que nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, povo de Deus, temos que primar sempre pela unidade, tá certo? A Bíblia Sagrada fala que a divisão não agrada a Deus, a Bíblia Sagrada fala que a contenda que divide as pessoas é abominável aos olhos do Senhor. Queridos e amados, eu acho muito importante que nesta mesma linha do salmista também veio o Senhor Jesus Cristo, transmitindo a mesma coisa, né, para a sua igreja, quando nós vemos Jesus orando ao Pai em São João, capítulo de número 17. Jesus Cristo, ele ensinava e orava. Eu quero até ler alguns textos, alguns versículos do Evangelho de João, capítulo de número 17, e no versículo de número 11, o Senhor orava assim, ó, Jesus dizia na oração: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha que coisa profunda. Jesus disse ao Pai: como eu e tu somos unidos, ó Pai, que eles também tenham essa união, que eles sejam um como nós somos um. E Jesus, ele não parou por aí. No versículo 29, ele dizia assim, essas palavras orando: eu rogo, refazendo aqui, e eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Queridos e amados irmãos, olha que palavras lindas. Jesus estava preocupado, muito preocupado, com os seus discípulos sobre a união deles. Porque se eles se dividissem, com certeza esta obra não iria avante. Porque obra dividida não subsiste, reino dividido, o próprio Senhor Jesus dizia, ele não subsiste. Para uma comunidade, para um corpo, para uma igreja, para uma associação, uma sociedade que seja permanecer e ter sucesso, ela precisa de estar unida. Certo? A divisão destrói, ela acaba com a comunidade. Mas eu louvo a Deus, queridos e amados irmãos, porque a Bíblia Sagrada revela que a igreja de Jesus Cristo, ela entendeu a mensagem, certo? Eu quero mostrar para você da igreja primitiva, no capítulo de número 2, a partir do versículo 42 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim, sobre a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartia-se com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unanimemente todos os dias no templo, repartindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha aí, a igreja entendeu esta mensagem, não? Eles perseveraram na doutrina, no ensinamento apostólico, que é o que a igreja tem que perseverar até os dias de hoje, no ensinamento das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e no ensinamento dos apóstolos, que receberam a doutrina de Jesus Cristo. E a igreja primitiva, ela entendeu o mistério. Ela entendeu que guardar esta doutrina, viver neste ensinamento dos apóstolos, perseverarem unidos, eles seriam mais fortes, eles teriam mais força, e assim o foi. A igreja perseverou e eles conseguiram vencer todas as barreiras que vieram contra eles nos dias em que viveram. Queridos e amados, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versículo também 32, diz assim, E era um o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder, testemunho aí da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Queridos, isso que é igreja, isso que é comunidade. O povo perseverava unido e eles atendiam um à necessidade do outro. Eu louvo a Deus porque hoje nós temos um ministério que eu posso garantir a você, que esta mesma prática de unidade em nosso ministério da Igreja Evangélica Casa de Oração, isso se cumpre na íntegra, como se cumpria na igreja primitiva. E eu louvo a Deus porque a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter isso. E é a nossa unidade, a nossa união que vai chamar a atenção deste mundo dividido, que nós somos discípulos do Senhor. E que vai agradar a Deus. E é nesta unidade que o Senhor Deus de Israel vai ordenar a bênção sobre a nossa vida.
Aonde o povo se divide, não há ordenação de bênção. Porque no Salmo 133 diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é como óleo precioso que desceu sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, na sua unção. Então, aonde tem unidade, o Espírito de Deus habita. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele habita onde tem liberdade, e aonde tem a liberdade tem o Espírito de Deus. Então você precisa entender isso. Como cristão, você como pastor, nós devemos trabalhar por esta unidade da igreja. Fica com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.